feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Marçal Rossi, cirurgião bariátrico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, presidente do capítulo da Sociedade Brasileira de São Paulo, e eu serei o mediador nessa noite do Bari Live com a transmissão ao vivo e interativa sobre o tema: o que o paciente pode e o que o paciente não pode comer depois, no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Essa é uma proposta da sociedade de informar a população sobre os temas relacionados à cirurgia bariátrica. As transmissões são semanais, todas as terças-feiras, nesse horário, às 20 horas. Nessa semana, o tema de Bari Live foi proposto pelo Núcleo de Saúde Alimentar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Nós temos hoje duas nutricionistas convidadas. A primeira é a nutricionista Lohane Ferraz, do Rio de Janeiro. Boa noite, Lohane. Boa noite. Mestre em Ciências de Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-presidente do Núcleo Alimentar da Sociedade, nutricionista responsável pelo Serviço de Nutrição da Cirurgia Bariátrica do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, e das Clínicas de Obesidade e Cirurgia Fernando Barros e Psicocirurgia. No meu lado está a nutricionista Fabiana Sanches Mota Ribeiro, especialista e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, professora de nutrição e nutricionista do Instituto de Cirurgia Bariátrica do Instituto Garrido. Todos podem participar enviando as perguntas, comentários na nossa transmissão. Vamos dar início ao nosso debate sobre o que o paciente pode e o que ele não pode comer no pós-operatório. Eu vou pedir para vocês falarem qual a noção que vocês têm, como fica o estômago do paciente logo após a cirurgia bariátrica. Quer falar, Fabiana? Sim, boa noite. Vamos falar mais dos tipos mais comuns. Vamos falar uma do bypass e da gastrectomia vertical. Você quer falar qual? Da gastrectomia vertical. Tudo bem. A Raine fala sobre o bypass. Bom, após a cirurgia da gastrectomia vertical, o paciente ele tem uma redução na capacidade gástrica, né? A Lohane vai falar sobre o bypass, então tem uma diferença anatômica importante, porque o alimento ele passa no trânsito intestinal praticamente normal. Esôfago, estômago e depois todo o trânsito intestinal que começa no duodeno. Então, na gastrectomia vertical, ele fica com uma redução do volume gástrico, né, aproximadamente de 100 a 150 ml, mas o trânsito intestinal ele continua o mesmo que na fisiologia normal. Então, ele tem essa redução da capacidade gástrica, que reduz também um pouco a absorção dos nutrientes. Ok. Lohane, vamos falar um pouquinho sobre o bypass? Sim, no bypass acontece um pouco diferente a redução do estômago, que fica com uma capacidade em torno de 30 a 50 ml, só que há um pequeno desvio no início do intestino, né, naquela parte inicial, e isso leva a uma pequena desabsorção de alguns nutrientes. Então, é uma cirurgia um pouco diferente, que tem essa questão da desabsorção, e a gente tem que lembrar sempre da redução de alguns produtos fabricados, né, no estômago, como o fator intrínseco e o ácido clorídrico, que são importantes na digestão e que a gente tem que pensar sempre nisso, nessa redução que acontece depois da cirurgia. Vocês estão entendendo direitinho a cirurgia, já pode ser cirurgiãs. Vamos perguntar para vocês qual a orientação alimentar mais importante no pós-operatório de um paciente que fez tanto a gastrectomia vertical como fez o bypass. Sem dúvida, a orientação mais importante é a ingestão proteica. Então, dentre os macronutrientes, né, a proteína se destaca para oferecer o que eles necessitam. A proteína ela vem acompanhada de componentes importantes como ferro, vitamina B12, cálcio. E essa proteína é extremamente importante para diminuir a perda de massa muscular, que acontece naturalmente após a cirurgia.
e para evitar que outras complicações, como unha fraca, queda de cabelo, ou mesmo a pouca funcionalidade do músculo aconteça no decorrer dos primeiros meses após a cirurgia. Então, sem dúvida nenhuma, a ingestão proteica, né, os alimentos de origem animal, constituem a principal recomendação após a cirurgia. Para acrescentar um pouquinho, saiu um artigo, eu acho que foi em março, se eu não me engano, deste ano, sobre o prato bariátrico, que me lembrei agora. E nesse prato, justamente, ele coloca a recomendação de como deveria ser o prato. Então, 50% do prato composto pela proteína magra, né, de origem animal magra. E aí é bem legal para eles visualizarem bem essa importância da proteína como o ingrediente principal, vamos dizer assim, no prato deles, né, depois da cirurgia. Perguntar para vocês o que vocês acham. Qual é a importância de vocês, nutricionistas, no pós-operatório desses pacientes bariátricos? O acompanhamento nutricional é fundamental. É fundamental para a gente orientar esse paciente a respeito da ingestão proteica. Então, não só, né, que a proteína é importante, mas o tipo de proteína que ele consome. Os horários, então, fica muito claro para o paciente que no almoço e jantar a carne é a estrela, mas acho que o maior problema que a gente tem, né, Lohane, é em relação aos lanches, porque o carboidrato ele acaba sendo o alimento escolhido de preferência, então a gente orienta bastante nesse sentido. Hidratação, né, que muitas vezes também não é algo que o paciente tenha isso muito claro. A gente faz uma avaliação nutricional para saber a questão de perda de massa magra, de gordura. Então, o acompanhamento nutricional é fundamental, principalmente nos primeiros 12 meses após a cirurgia. Essa questão da importância da nutricionista no início, né? Aquela fase pior de adaptação, né, de consistência. E depois, sobre mesmo a questão da reeducação alimentar, que é um processo demorado e que a gente tem que ficar insistindo sempre nessa questão da melhora do hábito alimentar deles, que não é uma coisa fácil de mudar, né? Porque é bem complicado. Eu vou aproveitar nessa pergunta. E esses pacientes pós-operatórios, a importância da nutricionista é porque eles acabam mudando o paladar, né? Eles mudam muito o paladar. Algumas coisas que eles gostavam antes de operar, depois eles acabam não gostando, então eles começam a procurar outros tipos de alimentos, e aí que eu acho que precisa ter a mão, a nutricionista precisa estar presente com esses pacientes. É isso mesmo que acontece? Acontece sim, e muitas vezes a gente percebe que não só a questão de mudança de paladar, mas muitas vezes é dificuldade de mastigação que leva ele a escolher determinado tipo de alimento que seja mais fácil. Inclusive uma briga eterna minha, acredito que seja da Fabiana também, com biscoito, né? Porque eles têm muita mania de trocar refeição para ficar comendo biscoito, que é mais fácil. Então, acabam, de repente, priorizando alimentos que são pobres nutricionalmente. Então, é a importância nossa de sempre estar fazendo essa educação com eles, né? Essa questão do biscoito é muito interessante, porque existe essa ilusão, né, que o carboidrato integral, o biscoito integral, a torrada, o pão integral, que é um alimento saudável. Quando, na verdade, muitos produtos têm uma quantidade grande de farinha refinada, de açúcar e sal. Então, a gente insiste bastante na troca desses alimentos por outras fontes que realmente sejam fontes importantes para esses pacientes no início. E a rejeição a determinados grupos alimentares acontece com frequência. O que a gente mais observa é a carne, né, Lohane? Mas muitas vezes não é a questão do paladar, e sim de um certo receio de consumir a carne, porque realmente tem a dificuldade de mastigação. Eu vejo alguns pacientes, eu vou emendando nessa mesma questão, frutas. O que vocês acham, pacientes, como que eles devem comer frutas, quantas frutas aos dias? Porque tem pacientes que falam assim, eu não sei por que eu não estou perdendo peso, ou depois de 1 ano e pouco que ele operou, eu estou ganhando peso. Aí eu não janto, eu como, sei lá, 3, 4, 5 frutas à noite, eu como alguma coisa.
Como que vocês orientam esses pacientes quando eles querem comer frutas? Quantas ao dia? Como que vocês orientam? Eu oriento, no caso, que ele busque 3 porções, mais ou menos, de frutas por dia, mas que todas as refeições dele ao longo do dia tem que ter uma oferta proteica junto. Então, nunca substituir uma refeição por uma fruta. Isso acontece muito, principalmente no jantar, né? Isso eu não tenho fome, não tenho apetite na hora do jantar, eu prefiro comer uma fruta. Só que a fruta, ela não substitui uma grande refeição. Então, acontece muito isso. E a gente sempre orienta em relação a isso. Você, Fabiana, quer complementar alguma Isso coisa? é algo frequente também. Então, lanche da tarde, né? Eu comi só uma fruta no lanche da tarde. Então, a gente sempre orienta que, junto com essa fruta, precisa de uma fonte proteica. Que seja uma fruta com leite, com iogurte, com uma fatia de queijo. E a gente inicialmente orienta as frutas que tem uma consistência mole, sem casca, sem bagaço. E aí, com o tempo, ele vai evoluindo para os outros tipos de fruta. E outra coisa que a gente orienta também, né, Lohane, é em relação ao suco de fruta. Exatamente. Então, o suco, principalmente nos primeiros 3 meses, ele não tem espaço na alimentação pós-bariátrica. Porque ele é rico em caloria, ele é uma fonte, né, também de carboidrato de rápida absorção, mesmo o suco sem açúcar. E ele acaba substituindo, por exemplo, um copo de leite ou a água, que tem extrema importância para esses pacientes. Lembrar que as frutas têm açúcares. E Com muitas certeza. frutas e algumas frutas têm muito açúcar. Eu vou falar com vocês, para vocês me dizer como é definida por vocês. Como vocês definem, nos 2 casos, tanto na gastrectomia vertical como no bypass, como vocês definem a dieta de vocês no pós-operatório? Como que vocês orientam o seu paciente com a dieta no pós-operatório? Ele começa com uma dieta líquida, depois passa para pastosa, tem gente que não passa para pastosa, vai direto para geral. Como mais ou menos vocês fazem? Na minha experiência, a gente usa dieta líquida, né, primeiramente, depois a gente evolui para a dieta pastosa. Da pastosa, a gente evolui para a dieta branda, que é uma dieta sem alimentos crus, e logo em seguida a dieta normal. Esse mais ou menos. Às vezes a gente vê que algumas equipes têm uma alteração de diferença de dias de uma fase para outra, mas em termos gerais são essas as fases que ele pode passar. E você, Fabiana? A gente faz um pouco diferente aqui no Instituto, né, mas deixar claro que todos esses protocolos eles são feitos pela equipe, então não existe certo ou errado, né, existe um protocolo da equipe e o acompanhamento. A gente, há algum tempo aqui no Instituto Garrido, a gente inicia com a dieta líquida. Alguns pacientes no 10º dia, 8º ou 10º dia, já iniciam com uma dieta pastosa. Mas, de forma geral, todos os pacientes no 21º dia, eles são orientados a iniciarem a dieta sólida. Então, a gente não tem essa transição maior, né, com Mas a dieta tem algumas pastosa. exceções. Algumas exceções de pacientes que têm um pouco mais de dificuldade com mastigação, né, que reclamam um pouco mais, que se sentem distensão abdominal e dor. Por que a gente instituiu esse protocolo já tem algum tempo? Porque a dieta pastosa, de uma forma geral, né, Lohane, ele é uma dieta que acaba... o paciente ele acaba consumindo mais carboidrato. Então, purê, papas, mingau... Então, ele acaba indo para uma dieta mais rica em carboidrato. Então, a gente resolveu que, a partir do 21º dia, ele já entra na dieta sólida. Ok. Vou fazer uma pergunta para vocês, o seguinte ponto. A dieta para vocês depende, se o paciente foi operado tanto por gastrectomia vertical ou por bypass, a dieta para vocês, nesse início, é mais ou menos semelhante ou idênticas? Vocês mudam alguma coisa? O paciente que fez uma gastrectomia vertical tem um tipo de dieta. O paciente que fez o bypass tem outro tipo de dieta? Ou é a mesma para os dois nessa fase inicial? A dieta, na verdade, é praticamente a mesma, né? A gente não coloca muita alteração de uma para outra. O que a gente observa é que na gastrectomia vertical eles toleram talvez um volume um pouquinho maior de líquido. Mas, em relação à evolução da dieta, a gente progride igual de uma técnica para outra.
A gente também age dessa forma. A gente orienta a mesma quantidade de proteína, as mesmas porções e os mesmos polivitamínicos para as duas cirurgias. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu recebi uma pergunta do Rodrigo Krasinski. Isso é importante. Todos os tipos de carne têm proteína ou só a de gado é recomendada? Bom, a carne vermelha tem uma quantidade um pouco maior de ferro, né, de proteína, mas tem as outras proteínas, como frango, peixe, que são próximas. Depende da preferência, né, mas sempre a gente prioriza, tenta puxar um pouquinho para a carne vermelha. De proteína, em relação só à proteína, 100 gramas de carne de boi, de carne de frango ou de peixe vão fornecer aproximadamente 30 gramas de proteína. Tá? Então, 100 gramas da porção. Não existe diferença significante. O que a Ana Lohane está colocando é que a diferença ela vai acontecer nos micronutrientes. Então, na quantidade de ferro, na quantidade de vitamina B12. Aí sim a gente tem diferença, mas a pergunta dele acho que foi só em relação à proteína. Proteína não tem diferença. Tá. A Girlane Antunes e o Elis Brito perguntam a mesma coisa. Quero saber dos bagaços. Podemos comer ou não? Essa pergunta é frequente, né, Lohane? A gente o bagaço. Pode, depois, principalmente a gente pede para esperar uns 3 meses, então a gente volta, né, nesse ponto. Primeiro é a fruta macia, sem casca, sem bagaço, depois evolui para a casca e depois, se ele estiver mastigando bem a carne, engolindo, sem sentir desconforto, distensão abdominal, aí ele pode consumir o bagaço mastigando muito bem. Eu sempre reforço isso. E depende de paciente. Tem paciente que não dá para liberar. Mas o paciente que a gente sente que ele já está com uma mastigação bem treinada. Tem uma boa dentição. Também muito importante. Isso é muito importante, a dentição. Aí, se a gente estiver confiando, né, dá para ser liberado. Não, tem que tomar muito cuidado. Eu já operei pacientes operados depois, acho que de 2 anos, com obstrução intestinal por bagaço. Quer dizer, comeu muita laranja, muita tangerina, alguma coisa, aconteceu isso. Vou perguntar para vocês, então, eu já perguntei da particularidade de uma técnica para outra, né, para vocês. O que é permitido comer em cada uma das fases de pós-operatório? A dieta líquida, né, a dieta líquida ela acaba sendo um pouco mais restritiva, né, ela é composta de caldos, de carne, de frango, caldo de legumes, isotônico, água de coco, chá claro. A dieta pastosa, alguns purês, né? A Lohane já me contou que não libera sopa, né? Eu não gosto nem de sopa nem de mingau, porque depois eles ficam mal acostumados. Exatamente. E não ficam com preguiça de mastigar e querem trocar as refeições por sopa e mingau. E depois a gente vai para a dieta sólida, né? Algumas instituições colocam a dieta branda, que não tem alimentos crus, e a dieta sólida, que é composta de todos os alimentos. É verdade que existem pessoas que não sentem mais vontade de comer carne depois da cirurgia? É verdade. Mas uma coisa que a gente observa muito, além desse problema da vontade, é a má mastigação. Então, muitos têm essa dificuldade de mastigar a carne vermelha e até muitos, às vezes, relatam assim, não, quando é perguntado a eles, você está comendo carne? Estou. Aí você fala assim, então tá bom. Não, eu mastigo bem, depois eu cuspo. Eu falo assim, então não adiantou nada. Então, treinar principalmente a mastigação. Muitos ficam com esse problema e aí acabam ou ficando só na carne moída, né? Eu falo, não, eu só consigo carne moída. Outro tipo eu não consigo. Justamente por essa questão da mastigação inadequada. E a mastigação é muito importante, né? Eu acho que é o maior desafio que a gente tem na pós-cirurgia é a mastigação, sem dúvida. Porque colocar a comida no garfo e colocar a comida na boca é algo intuitivo, né? Você não pensa na quantidade, você simplesmente coloca a comida no garfo e pronto. E esse treinamento pós-cirurgia é muito difícil.
Então, a gente no início recomenda comer de colher, colher pequena, pequenos pedaços. A refeição precisa de pelo menos 1 hora para que ela seja completa. E isso é muito difícil, porque as pessoas têm uma tendência a consumir o alimento de forma muito rápida. Então, esse aprendizado é um desafio para a gente, né, que precisa ensinar o paciente, e para o paciente que precisa mudar hábitos o tempo todo. Vamos pegar algumas perguntas dos internautas. Ana Cristina Lopes pergunta, café pode? Eu libero cafeína depois de 3 meses. Café, mate, né? Chá preto. Tá. A Valéria Patrocínio Teixeira Vaz, ela pergunta, pode comer feijão e tomar café? Então, café depois de 3 meses. E o feijão, que tem muitas pessoas que falam que come o feijão porque tem muito ferro, alguma coisa. O que você me fala disso, Fabiana? O ferro que tem no feijão e nos alimentos de origem vegetal, ele é um ferro não M. Então, ele, para quem não tem a cirurgia, ele já tem uma absorção menor. Após a cirurgia, ele tem uma absorção muito pequena, insignificante em termos de absorção de ferro. Então, não é pelo ferro que ele vai consumir o feijão. O arroz e feijão é hábito cultural, né, da nossa população. Então, a gente orienta para que esse paciente realmente ele tenha esse hábito, ele gosta, ele pode consumir em pequena quantidade, mas ele não representa uma fonte de ferro importante pós-cirurgia bariátrica. A Gabriela vai perguntar uma coisa que é importante, que as pessoas hoje gostam de comer bastante. Ela faz um questionamento. Gabriela Prieto, por que há a demora em liberar o sushi? Estou perguntando porque estou na pastose e já fui liberada a comer ovo quente, que é praticamente cru. Os dois me dão o mesmo risco de salmonela. Gostaria de entender por que o salmão cru não pode. Eu também libero a partir da dieta normal, eu libero. Não faço restrição, não. Só tendo cuidado com os molhos, né, que acompanham, né? Shoyu. Na verdade, é o sashimi, né? Então, o sashimi, ele é liberado também com a dieta sólida. A gente só pede para o paciente tomar cuidado com a procedência do peixe cru, pelo risco de gastroenterite, diarreia, desidratação, né, decorrente de uma diarreia. Mas a gente libera com a dieta sólida. Agora, o sushi, que ele tem uma quantidade maior de carboidrato, a gente pede para que o consumo seja menor. Tá. A Soraya faz um depoimento, ela fala, Soraya Martins Paiva, eu tenho consciência de que alguma coisa se tem dificuldade de comer, mas se for devagar, mastigando bem e sendo em pequenas porções, eu como tranquila. É isso mesmo. A mastigação, demorar mais tempo para comer, então a pessoa acaba ingerindo bem a comida e vai tudo tranquilo. A Maria Andrade Silva, hoje uma pessoa me falou que vai operar. Nunca fez um acompanhamento nutricional nem psicológico. Esse paciente corre risco? Eu acho que sim. Eu acho não, tenho certeza que corre risco. Ele precisa passar com a psicóloga, que é importante, para ver se a paciente está apta a fazer a cirurgia, se é isso mesmo que ela quer, se ela tem algum transtorno que pode prejudicar ela na cirurgia. E a nutricionista é fundamental. Eu estava conversando com elas em off e eu digo o seguinte, a nutricionista é importante no pré-operatório e no pós-operatório. Essa é uma opinião minha. O paciente que é obeso, ele comeu errado por muitos anos. Não vai ser durante 1 ano passando com a nutricionista que ele vai aprender a comer. Ele vai demorar anos e muitas vezes mais do que ele estava obeso. Se ele estava obeso há 10 anos, ele vai demorar mais que 10 anos para comer. Lógico que você não precisa passar com a nutricionista como no primeiro ano de cirurgia, 1 ano e meio. Depois de 2 anos, passar pelo menos 2 vezes por ano para você poder arrumar a dieta, porque a gente acaba, essa vida que a gente tem nessa sociedade moderna, todo mundo gosta da sociedade moderna, tecnologia, a alimentação, ela deixa muito a desejar. Então, a pessoa mais indicada para vocês fazer acompanhamento é a nutricionista. Ela vai
moldar vocês, ela vai dar opções para você comer, trocar um alimento por outro que muitas vezes vocês desconhecem. Então a nutricionista é importante por muito tempo. Elas vão falar um pouquinho mais na frente qual o tempo que as nutricionistas gostam de acompanhar vocês. Quem mais perguntou? A Fernanda Rodrigues tem 1 ano e 11 meses e por mais que coma bem, minha anemia não melhora. Fernanda, vamos ver a parte ginecológica. Fernanda, isso é uma coisa importante. Eu estava comentando em off, eu só tive um paciente homem que teve anemia. Ele tinha um problema proctológico. As mulheres, na fase ativa delas, na fase da sua menstruação, muitas delas acham normal menstruar 5 dias seguidos, grandes quantidades. Tem que tratar com o ginecologista, procurar nutricionista e uma coisa importante, procurar um hematologista. Porque não adianta ficar tomando injeção de ferro e depois toma e não melhora e vai procurar o hematologista. Aí ele vai fazer os exames são todos mascarados por causa desse tipo de injeção que você tomou. Então isso é uma coisa que acaba acontecendo. Nas mulheres, tem que ver a parte ginecológica, a parte de vocês, que é muito importante. A Kelly Scacabarose, é verdade que podemos virarmos alcoólatras após a bariátrica? Vocês querem falar? Eu já falo de lá. Não, já era alcoólica, já era alcoólatra, tá? Então o que acontece é o seguinte, o paciente já tinha uma propensão a beber. E o que acontece, da mesma maneira que o paciente está trocando o alimento, porque a bebida tem carboidrato. Então a pessoa não come proteína. O que ele faz? Ele troca pelo que é mais fácil, beber. Então ele tem que aprender a fazer o seguinte, ele tem que aprender a comer, como elas disseram, comer proteína, fazer uma alimentação adequada. E todo mundo pode beber em pequenas quantidades. Agora, que o paciente bariátrico, principalmente no bypass, ele tem o teor alcoólico dele sobe mais rápido, porque a absorção é maior, isso é verdade. E principalmente se o paciente não comeu. Aquela bebida, quando cair no intestino, ela vai ser todinha absorvida. Então, o paciente pode ter esses... Isso é interessante, porque eles mudam bastante, né? A questão da absorção do álcool, né? Então, a tolerância ao álcool é bem diferente depois da cirurgia. E esse é um preconceito que as pessoas têm, né? Que faz a cirurgia e depois fica dependente do álcool. Então, troca um vício pelo outro. E isso não é verdade. Né? Ele precisa de uma psicóloga. Porque acontece o seguinte, todo mundo que faz a cirurgia bariátrica ela é culpada por um monte de coisa. Pela bebida, pela unha encravada, pelo divórcio, por tudo. Então não é assim. A cirurgia é uma ferramenta que a gente proporciona a vocês para vocês terem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E com uma equipe multidisciplinar junto da gente, para a gente poder resolver o mais rápido e o mais breve possível. E tem paciente que já opera perguntando quando é que ele vai poder voltar a beber álcool. Então, aí ele fala assim, depois que ele operou, ele já tinha uma tendência anterior de beber. A Franci Maria Santos fala, eu como muita aveia quase todos os dias. Isso pode engordá-la? Ela come muita aveia. Quanto de aveia, né? A aveia é um alimento, é uma fibra solúvel excelente. Ajuda na microbiota intestinal, então ajuda a formação do bolo fecal. Tem impacto na perda de peso, é excelente, mas o excesso, nenhum alimento ele tem um poder de ser bonzinho ao extremo, de curar qualquer doença ou qualquer complicação metabólica, como também não existe um alimento que seja malvado, né, que leve a uma resistência insulínica ou ao ganho de peso. É um contexto da alimentação. Okay. O Guilherme Naon pergunta, vocês observam o surgimento de compulsão por doces após a cirurgia que não existia no pré? O que fazer para combater? Isso é verdade.
Guilherme, é verdade, eu tenho amigos meus que fizeram sleeve, que fizeram bypass e não comiam doce antes de operar e agora tem uma vontade de comer doce. Vamos lá, Lohane. Muito comum lá na nossa realidade. Só que a gente tem que sempre ver se tem alguma... Sempre tem, geralmente tem, mas a avaliação da psicóloga, que geralmente está ligada a uma questão de ansiedade e que eles direcionam para esse lado. Às vezes, porque o paciente não fez as refeições adequadamente, né, tem aquela baixa de carboidrato e depois, de repente, daquela vontade louca de comer um doce no final do dia, né, da parte da tarde para a noite. Isso também eles relatam muito. Noite. E a gente dá opções, né, vamos dizer assim, doces mais saudáveis, né, que não vão atrapalhar muito a questão da perda de peso, como eles até gostam muito, não sei se você tem hábito de ensinar, mas, por exemplo, a banana cozida com um pouquinho de canela, né? Então, a gente dá algumas dicas para tentar minimizar isso, mas isso é muito comum. Tá. Vamos prosseguir aqui com mais uma pergunta para vocês. É verdade que existem pessoas que não sentem mais vontade de comer carne? Eu já perguntei isso para vocês. Depois de quanto tempo o consumo de doce, bebidas com gás, pizza é liberado? É o que eles querem saber. Eles querem saber bebida com gás, eles querem saber de pizza, eles querem saber de churrasco, doce, essas coisas. Você vê só, eles operaram, eles estão numa fase, mas eles já estão pensando como que eles vão voltar a comer tudo que eles comiam anteriormente. E se eles ficarem sozinhos, sem uma nutricionista, eles vão comer e vão ter uma recidiva da doença. São alimentos deliciosos, né? Doce, chocolate, pizza, todo mundo gosta. A cirurgia, né, como você bem já mencionou, ela é uma ferramenta que auxilia na perda de peso. Não existe o não pode depois da cirurgia, e sim como você consome e a quantidade. Então, o doce vai ser permitido, a pizza, o convívio social, né, uma taça de vinho, uma bebida com gás, muito raramente. A gente geralmente libera esse grupo, né, esses alimentos com densidade calórica maior, a partir do 3º mês, né, Lohane? E, obviamente, depois que ele já passou em consulta com o nutricionista, já fez o acompanhamento e ele consegue consumir os outros alimentos de forma adequada. A gente acabou de comentar isso, não adianta consumir chocolate, pizza e não consegue consumir a carne na quantidade que a gente coloca. Então, esse é um fato importante, mas a gente libera geralmente a partir do 3º mês. Eu até gosto de frisar com eles que a cirurgia bariátrica ela é um grande empurrão para a mudança de vida. Mas se eles não aproveitarem esse empurrão, né, para mudarem os hábitos, né, e ter um equilíbrio, porque tudo é equilíbrio. Não que eles estejam privados disso para a vida toda, não é isso. Mas que aprendam a consumir de uma forma bem diferente do que faziam antes, com menor frequência. E alguns alimentos que não fazem falta, né, muitos acabam até tirando da alimentação. Como eu vejo muito paciente comentar que não bebo mais refrigerante porque não sinto mais falta, né? Então, por que não aproveitar esse momento para refletir sobre algumas coisas que, de repente, né, possa até tirar da dieta, que não vai fazer diferença nenhuma para ele, né? A Andressa de Cássia Almeida pergunta, eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês dão whey protein logo nos primeiros meses, nos primeiros dias da cirurgia? Vocês dão alguma suplementação como whey protein ou outros? Eu uso whey, eu até estava conversando sobre isso antes, na dieta líquida eu não gosto de colocar whey em pó, porque a tolerância deles é muito ruim. Eu tento enfatizar com eles alguns produtos que vendem prontos, de iogurte acrescidos de whey, ou alguns shakezinhos industrializados acrescidos de whey que eles conseguem beber sem reclamar muito. Depois, na dieta pastosa, a gente entra com whey em pó mesmo. E eu tenho algumas reclamações assim em relação ao sabor, né? Muitos têm dificuldade. E eu sempre friso, tento dar receitas, outras formas de preparo, enfatizo a necessidade de uso, porque eles não conseguem atingir as recomendações proteicas só com alimentação. Então, se a recomendação é de 60 a 80 gramas, né, de proteína, da alimentação é muito pouco. Então, ele precisa do suplemento, né, até eu gosto de colocar, às vezes, até um
um certo medo, falou assim, ó, se não consumir whey, seu cabelo vai cair pra caramba depois. Porque realmente acontece. Cai mesmo. Cai Realmente mesmo. acontece. Você também usa suplemento? A gente usa o whey, né, logo no início, então o paciente, quando ele sai da cirurgia, ele recebe alta, ele recebe orientação para começar a utilização do whey. É extremamente importante. Na prática, os pacientes que não consomem o whey, eles têm uma perda de massa muscular muito significante, uma perda de peso, que a massa muscular é um componente mais importante nessa perda de peso, e isso para a gente não é interessante, porque o paciente muitas vezes ele frisa muito no peso, mas a gente faz uma avaliação bem criteriosa que quando essa perda ela é muito significante de massa muscular, a gente na verdade pede para que esse paciente tenha até um consumo, né, maior de caloria ou de proteína, muitas vezes, para que essa perda de massa muscular não seja tão grande. É até bom a gente mostrar através da avaliação nutricional, porque ele tem muito o critério do peso, né? Não, mas eu estou com peso normal, né? É normal para minha altura, já vi. Mas quanto você perdeu de massa magra, né? Está saudável? Então, que perda de peso foi essa? Então, isso a gente frisa bem e reforça a necessidade da suplementação. Eu vou fazer uma pergunta, porque acontece bastante. O que vocês orientam para o paciente? Isso é mais para médico, mas eu vou perguntar como é que elas fazem, o paciente relata mais isso. Quando o paciente tem dumping. Primeiro, se você tiver dumping, você deita, quer dizer, você vai deitar forçadamente, você vai ter taquicardia, vai ter náuseas, sudorese, você vai ter aquela sensação de desmaio, então você vai deitar. Primeira coisa. Como é que vocês dão alguma orientação para esses pacientes não terem dumping? Como é que vocês fazem? O dumping é relacionado com o tipo de alimento, né? Então relacionado ao consumo maior de açúcar, carboidrato simples de uma forma geral, não só o açúcar, gordura. Então o intestino geralmente não consegue, né, quebrar esses componentes, esse açúcar e essa gordura, e aí o paciente sente todos esses sintomas e mais alguns que eles relatam para a gente. Tem relação com a mastigação, né, Lohane, e com o volume que ele coloca na boca. Muito tempo sem comer. Muito tempo sem comer. Então, um jejum prolongado, fica mais de 3 horas sem comer. A próxima refeição, mesmo que seja uma refeição balanceada, pode levar ao dumping. E relação com o volume de alimento e com a qualidade também. Então, a gente, quando o paciente relata bastante dumping, a gente faz orientação nesse sentido. Outra coisa que acontece também, vocês orientam o paciente a ficar muito tempo sem comer. O espaço que ele fica sem comer. Então, eu quero explicar para vocês o seguinte, você tem um estômago pequeno, você fica um espaço grande sem comer, sei lá, 6 horas alguma coisa, 5 horas, 6 horas. Aí você vai lá e vai comer rápido, você vai comer alguma coisa que tem mais carboidrato. Ou vai tomar um líquido, alguma coisa. Você vai ter dumping. Ah, mas eu não comi. Acontece o seguinte, eu falo assim para os pacientes, tenta imaginar, você não tem o estômago, aquela comida caiu no intestino. O intestino está voraz para comer aquilo, ele vai absorver aquilo o mais rápido possível. Enquanto ele absorve aquilo o mais rápido possível, o pâncreas vai produzir insulina, você vai entrar numa hipoglicemia e aí você começa a ter outros tipos de problemas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que seguir o que a nutricionista fala, comer periodicamente certinho. A Fernanda fala assim, eu tenho 1 ano e 11 meses e por mais que eu coma bem, minha anemia não melhora. Não existe isso, Fernanda, alguma coisa está errada. Ou você com o seu ginecologista, ou procurar uma nutricionista, principalmente uma nutricionista que entenda bem a parte bariátrica, porque não é você chegar numa nutricionista, ela vai falar, você vai comer 1.200 calorias, 800, não. Eu acho que não é o problema, não é a caloria, é você ter uma boa orientação nutricional, procurar um ginecologista, e se você não resolver, marca bem o que eu estou te falando, procura um hematologista, o médico que cuida do sangue. Esse profissional vai tentar resolver, porque não pode, 1 ano de operada está com anemia, alguma coisa está errada. Avaliar a alimentação, o consumo de ferro e o uso do suplemento vitamínico, que é importante também. Denise Boia, vocês fazem algum preparo no paciente já operado para as fases das cirurgias reparadoras? Não. Vocês fazem alguma coisa? Você só se mantém, você tem que manter os seus exames normais, suas vitaminas
no nível... Ver o aporte de proteína Ver o dele, aporte se proteico. precisa suplementar, de repente, nessa fase da plástica. E alguns micronutrientes para cicatrização. E a estabilidade do peso, né? Isso aqui a gente já falou. A Leda manda falar do dump, a gente já falou. A Franci Maria dos Santos. Eu comia muita... já falei da... A Fabiana Soxará Medeiros Dantas. Pode comer camarão e crustáceo, em geral, com quanto tempo? Eu vou falar o que eu acho, vocês verem se vocês vão... Ela pode comer, mas ela esquece de uma coisa, tem que comer carne vermelha. Ela pode comer frango mais para frente, ela pode comer peixe, crustáceo, ela pode, mas a carne vermelha tem que estar na dieta dela. Certo ou estou errado? Certo. A gente libera frutos do mar, principalmente, né, depois, quando eles já estão comendo a comida sólida, já estão mastigando bem, a gente libera. A gente só lembra que é difícil você consumir, por exemplo, uma porção de camarão que consiga substituir a quantidade dos nutrientes que você tem numa porção de carne. Então, mas a gente sabe que o consumo desses alimentos é um consumo muito esporádico. E principalmente com camarão, né, camarão frito, com a casquinha, para tomar cuidado, porque também pode levar a complicações, principalmente logo depois da cirurgia. Isso é uma coisa para vocês específicas. A Vívia Soares fala, boa noite. Gostaria de saber qual a melhor técnica utilizada para realizar a antropometria no pré e no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Bioimpedância, né? A gente não dispensa a bioimpedância, principalmente na pré-cirurgia, para um paciente com obesidade acima de um IMC acima de 45, né? A gente tem aqui pacientes com IMC de 60, 70, que a gente sabe que a realização de uma dobra cutânea por meio do adipômetro é impossível, inviável. O que a gente consegue fazer sem uma bioimpedância é circunferência, não tem valor de referência, né, para obeso, então o paciente ele é o controle dele mesmo, é uma avaliação longitudinal, mas precisa de um aparelho de bioimpedância de boa qualidade. Isso é super importante frisar, porque uma bioimpedância que só avalia gordura corporal, sem avaliar por compartimento, sem avaliar massa magra, acho que não serve para muita coisa, né, Lohane? E sem avaliar água corporal também, né? Porque muitos aparelhos de bioimpedância não têm essa avaliação completa, e a gente sabe que a composição corporal do obeso é um pouco diferenciada e pode dar mascarada em algumas balanças, né, não apropriadas. Aqui eu vou perguntar para vocês, a gente já respondeu algumas coisas, mas vamos falar um pouquinho mais sucintamente. Posso comer após a cirurgia comida japonesa? A gente disse que sim, depois de 3 meses, mais ou menos. É isso que vocês falam, 2, 3 meses? Quando ele está consumindo a dieta sólida adequadamente, tudo bem. Consistência. Churrasco é o grande problema. O paciente vai comer o churrasco, é para ele comer a carne, não os acompanhamentos. O pão, o molho, o pão de alho. Muita linguiça. Essas coisas ele não Farofa. come. Farofa. Então ele tem que comer o churrasco, a carne grelhada, com um pouquinho de sal, alguma coisa, sem problema nenhum. Carne, frango. Tentar buscar uma salada se tiver de acompanhamento, né? Como vocês gostam de saladas, nutricionistas, meu Deus. Chocolate diet. Aqui tem um erro. Chocolate diet. É diet, como é que vocês orientam o paciente a vontade de comer chocolate? Porque acontece o seguinte, eu não vou dizer todos porque eu vou ser grosseiro, mas a maioria dos pacientes, eles comem chocolate. O paciente tem, eu acho que o paciente nunca mente para o médico, nem para o nutricionista, para o psicólogo. Eles omitem algumas coisas. Acho que mentir é muito feio. Eles omitem. Então, eles não falam só se alguém entregar. E como é que vocês orientam o paciente que querem comer um chocolate diet? Por exemplo, um chocolate, como é que vocês orientam o chocolate diet? Existe esse chocolate diet? Eu oriento, no caso, a não usar o chocolate diet, porque o chocolate diet, apesar de não conter açúcar, ele é rico em gordura mais até do que o chocolate comum. Sim. Então, isso aí vai ser pior para ele. E eu oriento ao uso, claro, né, bem controlado, mas do chocolate 70% cacau. Todos que tenham cacau.
Cacau, massa de cacau como primeiro ingrediente. Primeiro ingrediente no rótulozinho que vem no chocolate. E no chocolate, acontece, realmente, chocolate diet, ele geralmente é sem açúcar. Mas o conceito, né, do produto diet, às vezes ele é errado na cabeça do paciente. Diet não significa sem açúcar. Significa que ele tira algum ingrediente da receita. Não necessariamente açúcar. Geralmente é o açúcar. Então também tem esse erro de conceito. A gente tem que ensinar eles a ler rótulo. Por isso que o paciente toma muito refrigerante, os pacientes obesos tomam muito refrigerante diet Achando e não emagrece. Falam, porque eu só como diet, eu só tomo refrigerante diet, eu só uso roupa diet, eu só faço tudo diet, eu não emagreço. Então é isso mesmo. E açúcar mascavo? Vamos lá, porque isso aqui também tem um erro. Açúcar mascavo. O açúcar mascavo, eles leem geralmente em matérias, né, falando sobre açúcar demerara, açúcar mascavo, e acham, porque é um açúcar menos refinado, que seria uma boa opção, que de repente não engorda, né, não tem a caloria do outro, mas na verdade ele é açúcar. Ele só não tem o mesmo tratamento químico do açúcar branco. Então, ele conserva mais alguns nutrientes, como ferro, por exemplo, né? Ele conserva mais, mas em termos de caloria e de conter é a mesma sacarose que tem no outro açúcar. A preferência é sempre pelos adoçantes, né? Pelos adoçantes naturais, principalmente, e pouco açúcar. Vamos falar um pouquinho de adoçantes. Porque tem perguntas, vamos falar um pouquinho de adoçantes. Que tipo de adoçantes vocês orientam os seus pacientes? Os melhores são os naturais. Então, a gente tem o xilitol e a base de estévia, que são os naturais, são os melhores. Depois a gente tem a sucralose, que é feito da cana-de-açúcar. No entanto, ele passa por um processo químico e grande parte dos produtos que tem sucralose tem acesulfame-K ou ciclamato. Né? Então, não é só sucralose. Então, a sucralose seria uma segunda opção. E depois todos os outros que não tem tanta diferença, né? Ciclamato, aspartame, acesulfame-K, todos são bem parecidos. Depende também muito da condição financeira do paciente, porque o xilitol, por exemplo, ele caro. Tem um custo mais elevado. E o xilitol também pode causar diarreia se for usado em quantidades excessivas, então tem que ter essa orientação. Às vezes os pacientes também reclamam da estévia, né? Ah, eu não consigo usar. Residual. Até existe algumas marcas que associam a estévia, por exemplo, com a talmatina, que aí o gosto fica um pouquinho melhor, mas ele também é um pouquinho mais caro que a estévia comum, né? A gente respondeu algumas perguntas dos nossos internautas, mas eu vou falar, além do que eu falei, ela quer tratar anemia, tem que ir no ginecologista, tem que ver a sua menstruação, como é que está, se for o caso, passar na hematologia. E na parte alimentar, o que vocês aconselham para esses pacientes? Comer carne, fundamental. Carne vermelha. O que mais? Porque, se eu estiver errado, me corrija. O que elas têm que entender é o seguinte, muitas vezes elas têm o problema ginecológico, a menstruação, muitas vezes a menstruação é muito grande, e o que ela ingere é insuficiente pelo que ela está perdendo na menstruação, ferro que ela está perdendo na menstruação. Então ela fala, eu como direitinho, mas ela come muito pouco e perde bastante, eu acho que ela acaba tendo anemia, eu acho que isso é um dos fatores. Isso é interessante, porque o volume de carne, o que seria um pedaço de bife normal, né, que a gente coloca em torno de 100 gramas, muitas vezes para esse paciente é pouco, porque a absorção dele é a metade. Né? Então a gente mostra o tamanho do bife. Então, esse seria um bife tradicional, em torno de 100 gramas. Se você consome isso, você está absorvendo a metade. Então, a gente aumenta essa porção, né, para 120, 150 gramas de carne. O frango tem ferro, o peixe tem ferro, o ovo tem ferro, numa proporção muito menor do que a carne vermelha. E o fígado de boi, né, que a gente coloca como opção, que é rico em ferro, um ferro que tem uma absorção muito boa, mas que a aceitação não é tão boa, né, Lorena? Não sei na sua experiência lá no Rio, mas a aceitação do fígado aqui é sempre muito baixa. Eu também sempre peço para eles optarem, se possível, pelo fígado orgânico, né, pela questão das toxinas, né, do fígado que a gente compra. E também, dependendo do paciente, em relação ao colesterol, que o fígado, né, tem um teor um pouquinho alto. Mas eles usam, geralmente orientam de 15 em 15 dias, mas nem todos realmente aceitam.
A gente vai falar o nosso próximo tópico e tem uma pergunta aqui da Alessandra Brás. Em qualquer técnica bypass ou a gastrectomia vertical, que ela está chamando aqui de sleeve, fala a gastrectomia vertical. O cabelo cai? Na gastrectomia vertical, menos, porque a absorção ela é melhor, né, em relação ao bypass. O cabelo não cai para todo mundo, né? Existe também esse preconceito que todo mundo, as mulheres principalmente, elas querem tomar suplemento antes, né? Então não é todo paciente que vai ter queda de cabelo. A queda de cabelo ela, geralmente acontece perto do 3º mês, 4º mês, né, pós-cirurgia. Tem muita relação com a alimentação, então não adianta consumir suplemento específico para unha e cabelo se você não consegue comer a quantidade ideal de proteína que a gente orienta. Depois, se está consumindo a quantidade de proteína e mesmo assim continua com queda de cabelo, aí sim a gente associa algum suplemento específico, né, Lohane? Também faço dessa forma. Sempre bato nessa tecla da proteína, porque muitos compram 1000 suplementos, trazem de fora. Não, esse suplemento é ótimo, essa vitamina é muito boa, e eu falo, não adianta tomar vitamina se a proteína não está boa, porque o cabelo, né, é feito uma parte de proteína e o organismo direciona a proteína para onde está precisando mais. Então, o cabelo é supérfluo, né? Tá, a gente já respondeu algumas coisas, mas eu tenho uma pergunta aqui. Leonardo Rufino Andrade, qual a função real da dieta pastosa e por que algumas nutricionistas não seguem essa dieta? Alguns acreditam que a dieta pastosa de uma semana, alguma coisa, é importante para o paciente sair da dieta líquida, pastosa, para ir para a dieta geral. Mas isso é de cada grupo que tem a sua experiência com os seus pacientes. Então, não é obrigatoriamente todo mundo fazendo dieta líquida, dieta pastosa, dieta geral. Então, cada grupo, pelos seus estudos, pelos números de pacientes que tem, vão mudando isso, essa passagem. Você vê, por exemplo, que a Fabiana passa em 21 dias, ela já sai da dieta líquida, ela já, de vez em quando ela passa um pouquinho pela pastosa, mas ela vai mais para a dieta geral, já passa direto. Então isso depende muito da equipe. A Maria Ayla, eu tenho 8 meses de sleeve, ando ansiosa. Todo esse pessoal que come doce, que belisca, que chupa bala, que come biscoito, vamos falar com o carioca, biscoito. Todo esse pessoal que tem essa ansiedade, alguma coisa, primeira coisa, lógico, procurar nutricionista alguma coisa para ver se a dieta está certa. E segunda coisa, procurar psicóloga. A psicóloga vai ver se ela tem condições ou capacidade de tratar você. Senão ela vai te mandar você talvez até para um psiquiatra, porque psiquiatra não trata só de louco, trata pacientes com ansiedade. Então precisa procurar, precisa tomar medicamento, passar com a psicóloga para você, porque se você bobear nesse tempo que você está tendo alguma coisa, você vai voltar a ganhar peso e vai ser muito difícil depois de você perder. Então você precisa fazer isso. Olha, eu não sei se ela escreveu certo, mas é que ela me pergunta que a Marilza, por que temos... a Kelly pergunta, por que nós temos que tomar vitamina pelo resto da vida? Eu conheço a Kelly. Kelly, paciente bariátrico, como qualquer paciente, come errado. Nós estamos falando aqui há 1 hora, 50 minutos, que os pacientes têm uma tendência de não comer corretamente. Vamos dizer assim, para não dizer errado, não comer. Então, a vitamina é uma suplementação a mais que a gente dá para o paciente para que ele não tenha alguns problemas de déficits de vitaminas, alguma coisa. O Rodrigo pergunta, vocês vão estar falando de carne. Qual dica para comer a carne? Sempre tem um entalo. Você não mastiga direito, Rodrigo. É mastigar. Se você eu vou falar, se você está entalando com 20, se você está entalando, você mastigou 10 vezes, você vai mastigar 20. Se você continuar entalando, você vai mastigar 30. Até você achar o número mais ou menos. E cortar a carne em pedaços pequenos. O volume é bem importante. É bem importante, bem né? Bem pequeno. Bem pequeno. Você sabe o que é isso aqui? Kefir? Kefir. O que é kefir e o kombucha?
pode ajudar os pacientes bariátricos? Kefir e kombucha são probióticos, são cepas. Tá. O kefir, geralmente ele é cultivado no leite, tem o kefir de água também. E o kombucha, a base dele pode ser chá verde, pode ser o chá preto. Então, é a fermentação do chá, que também cria bactérias anaeróbicas que ajudam na microbiota intestinal. Podem ser utilizados, os dois. Só lembrar que o kombucha, a fermentação do chá é feita com açúcar. Tá? Então, lembrar que isso é importante. Já o kefir, né, ele é fermentado no leite. Alguns pacientes ficam intolerantes à lactose nesse processo após a cirurgia, mas são probióticos e a gente recomenda muitas vezes, né, até porque os pacientes têm ou constipação ou têm diarreia em alguns períodos. Um probiótico realmente ele é importante. Só alertando para procedência, porque porque geralmente são doados, né? São bactérias que são doadas. E se a pessoa não tiver uma boa higiene, ela vai cultivar bactérias, né, do mal. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Nocivas. Eu vou te perguntar, Lorena. Coração, ela pergunta se coração de galinha é uma boa fonte de ferro. Mais ou menos. Não é. Tem que comer o problema do coração de galinha é a quantidade. quantidade. Haja coração. O outro aqui pergunta, pode comer carne de porco? Pode comer carne de porco. A carne de porco também tem ferro, também tem proteína. Escolher um corte, né? Geralmente eu falo para comer o lombo, né? Que é uma parte mais magra do porco. Exatamente. A Tatiane é indicado o uso do Morena após a cirurgia, seria só como método anticonceptivo? A Mirena. Mirena. Sim. Ela aqui já respondi da ansiedade, a Vivian falou também, já respondi, o Leonardo, qual a função real da dieta pastosa, nós já falamos. A Silvia, tenho comida saudável, uma colher de cada, continuo perdendo peso, mas de vez em quando tenho dumping. Me sinto muito bem, faço muito suco natural e sem refrigerante e sem álcool. Cuidado com o suco natural. Cuidado com o suco natural, está te dando dumping. Se você tem dumping, Silvia, procure uma nutricionista que entenda de cirurgia bariátrica. Procura, porque alguma coisa você deve estar comendo errado. E outra coisa, vou aproveitar para falar, porque outro dia a gente estava discutindo isso com alguns colegas e também nutricionistas. O paciente que eu vou falar e vocês podem me contradizer. Mas o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele tem que tomar uma vitamina ou uma suplementação se a nutricionista achar. Ele tem que comer de tudo, com orientação nutricional. Param de ficar comprando plásticos, mastigando plásticos, comendo pílula para isso, comprimido para... Não. Vocês foram feitos para comer. A cirurgia bariátrica deixa você comer de tudo. Sempre com orientação nutricional. É comer carne, leite, ovos, cacau, castanha e etc e tal. Sempre com orientação vocês não vão ter problemas. E aqui eu vou perguntar para você a última pergunta. A nutricionista dá alta ao seu paciente após quanto tempo de cirurgia? Nunca. Não tem alta. A gente fala isso no pré-operatório, né? Não tem alta. O paciente, no primeiro ano, ele acompanha... Ele é um filho seu? Ele é um filho para sempre. Ele acompanha com a gente a cada 2 meses, 3, e depois a cada 6 meses, uma vez por ano. Não tem alta, não pode parar a vitamina, não pode parar o complexo B sem orientação do nutricionista ou do médico. E a proteína, que a gente falou aqui o tempo inteiro, essa orientação ela deve ser também para sempre, não é só no primeiro ano pós-cirúrgico. É claro que a frequência de consultas vai diminuindo depois do primeiro ano, mas alta mesmo, nunca. A Keline Marcelo, é aqui que a gente começa, por isso que existem alguns pacientes que têm alguns problemas na cirurgia bariátrica. Essa é a típica pergunta que vem. Olha só, qual tipo de carne nós devemos usar para fazer o caldo para ingerir na dieta dos 15 dias? Vou operar segunda-feira e agora o que eu faço?
Cadê a sua nutricionista? Ela tem que orientar para você. Ela orienta o caldo, ela vai orientar que tipo de tempero você vai usar. Você tem que ter essa orientação. E quem dá essa orientação é a nutricionista. Então você precisa voltar nela e perguntar. Uma coisa muito preocupante hoje em dia são os grupos deles, das redes sociais. Ah, eles se receitam. Exatamente, eu fico apavorada. Eles dão medicamento, cuidado com rede social, dá medicamento, receita dieta, fala que pode fazer esse tipo de exercício. Não, você tem o seu médico, você tem sua equipe multidisciplinar e ela é muito importante para você ter sucesso na vida. Eu já faço cirurgia bariátrica há 18 anos e eu tenho muitos pacientes que têm muito sucesso por causa disso. Eu faço questão que siga com a nutricionista, com a psicóloga e com toda a equipe multidisciplinar. Só isso por hoje. Acabou? Já me tirou? Tá no ar, tá no ar. Bom, eu pensei que... Boa noite para vocês. Eu acho que o assunto ficou da gente responder muitas perguntas. Chegaram muitas perguntas, eu não consegui responder todas. Eu acho que vocês aprenderam um pouquinho com as nutricionistas. Obrigado, Lohane. Obrigado, Fabiane. Acho que foi bem esclarecedor. Obrigada pelo convite. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os pacientes gostam disso. Eu acho que eles precisam conversar com pessoas que entendem. É como você disse, Lohane, não é por rede social. Rede social, se você entra, elas contam, porque eu não entro. Elas receitam medicamento, elas dão as dietas. Cuidado. Converse com a sua nutricionista, que é importante. Obrigado. Então, vocês sabem que todas as terças-feiras nós temos um Bari Live às 20 horas e sempre a Sociedade Bariátrica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica sempre tem um tema importante para discutir com vocês. Até mais. Boa noite para vocês. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.